Palavra aberta. Passada a eleição americana, o mundo fica agora na expectativa para o início da nova gestão de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Ele retorna à Casa Branca em posse marcada para o dia 20 de janeiro, depois de vencer as eleições terça-feira na disputa com a atual vice-presidente Kamala Harris. Será a segunda vez que Trump vai administrar os Estados Unidos. A partir de 2017, ele comandou o país, mas foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden e não conseguiu se reeleger em 2020. Agora, Trump terá desafios ainda maiores, principalmente na economia, já que, entre outras coisas, houve uma perda de poder aquisitivo da população e os Estados Unidos tiveram uma relativa perda de competitividade. Outro desafio será resolver a questão migratória. Trump tem propostas consideradas radicais: fechar as fronteiras e até promover uma deportação em massa. Ele é um crítico contundente do governo de Joe Biden, que facilitou a entrada de estrangeiros. Estimativas apontam para a chegada de 2 milhões de pessoas de outros países nos últimos anos nos Estados Unidos. E como será a relação do novo governo com o Brasil? O nosso país terá benefícios do ponto de vista comercial e econômico? Diante desses cenários, o que esperar de Donald Trump? Para debater esse assunto, Eustáquio Ramos, que está nos Estados Unidos na cobertura ainda da eleição americana, e eu, Kátia Pereira, aqui dos estúdios da Itatiaia, em Belo Horizonte, estamos recebendo no Palavra Aberta o doutor em Direito Internacional, professor do Centro Universitário Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Sempre uma satisfação, obrigado pelo convite. Estamos recebendo também o integrante do Conselho de Política Econômica da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, mestre em Ciência Política, doutor em Economia, Fábio Caldeira. Fábio, bom dia, obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos, um prazer, uma satisfação estar aqui com os senhores nesse prestigiado programa. Vamos começar ouvindo aqui o professor Vladimir Feijó. Professor, a gente tem visto muitas análises nos últimos dias sobre a eleição americana, né, que foi uma campanha, assim, com um resultado que todo mundo não sabia dizer. A maioria, né? Nenhum analista, né, poderia prever o resultado. Uma eleição acirrada, uma disputa muito apertada. O resultado que a gente tem é: Donald Trump venceu. Ele não venceu de qualquer maneira, né? Ele venceu na sua avaliação. O senhor concorda que, com muita força, ele retorna para o segundo mandato de maneira mais robusta, com mais liberdade? Qual que é a sua avaliação, professor? Kátia, algumas coisas são bem diferentes da eleição em que ele venceu em 2016. Ele cresceu, ou pelo menos o voto no Partido Republicano, em todas as faixas etárias, todas as faixas de gênero, também de renda e de educação. Mas o cenário atual será de uma composição com o legislativo favorável ao Trump, ou pelo menos favorável ao Partido Republicano. Claro que a gente tem que aguardar os centristas do Partido Republicano se posicionar e se vão se alinhar totalmente com o Trump. Porém, a vitória dele já estava, de alguma forma, indicada em algumas pesquisas que falavam sobre a sociedade americana desejar vento de mudança. Agora, uma coisa é muito importante destacar. Quando ele venceu em 2016, havia a possibilidade dele se reeleger e ficar 8 anos no poder. Agora, pela legislação americana, que ninguém pode exercer a presidência por mais de 10 anos, sabe-se que esse é um mandato único e que, portanto, ele, se quiser ter continuidade, tem que também já passar o bastão durante a gestão para outros. Do ponto de vista mundial, portanto, as respostas agora vão depender da composição de governo, quem estará com ele nos ministérios, e as indicações que ele vai dizendo quem que será o herdeiro do trumpismo na próxima eleição. Agora, professor Vladimir Feijó, foi uma disputa acirrada, o país absolutamente dividido. Donald Trump ganhou no voto popular por uma margem pequena, de 3, 4 pontos percentuais, mas por que, na avaliação do senhor, né, os Estados Unidos vivem muitos problemas, mas por que a população depositou confiança em Donald Trump? Especificamente, Eustáquio, eu acredito porque ele transmite muito mais credibilidade pela questão de autenticidade. Independente do tipo de linguajar, independente do tipo de discurso, ele se demonstrou uma pessoa extremamente oposta a Kamala Harris, que já na política, como vice-presidente, estava uma folha em branco. Quando questionada se daria ou não entrevista, escorregava. Quando chegou às entrevistas e perguntada sobre temas polêmicos do povo americano, ela inclusive desviou a resposta. Portanto, acabou transmitindo para
segmento da população suficiente de que ela pode ser manipulada, enquanto que o Trump não. Então, diante de uma vontade de mudança, mesmo ela não sendo o Biden, e comparando com o Trump, pelo menos o sonho de ter uma vida diferente sobre uma gestão Trump, eu acho que acabou prevalecendo. A gente vai ouvir agora o Fábio Caldeira, que representa aqui uma entidade importante, que é a FIENG, né, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, mestre em ciência política, doutor em direito. A gente quer ouvir agora, porque muitos temas e temas polêmicos, né, permearam o debate eleitoral nos Estados Unidos. A gente vai de aborto à questão de migração. Agora, do ponto de vista econômico, como que a gente viu nos últimos dias o mercado oscilando muito diante do resultado da eleição. Agora, com a situação bem definida, como que o mercado está assimilando e a economia, o que a economia espera de um novo mandato de Donald Trump? Bom, primeiramente, Kátia, eu acho que tem 4 eixos fundamentais que são importantes na nossa análise e reflexão, porque eles não são opiniões, são fatos. Primeiro, política e economia são indissociáveis. Isso se deu durante a campanha e isso vai se dar durante a gestão Trump. Então não tem como a gente fazer uma análise separada da política e da economia. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é algo interessante, que nós estamos percebendo, os setores aqui do Brasil mais ligados ao campo ideológico da direita estão comemorando, né, a vitória do Trump e tal, mas nós não vimos nenhum setor dizer que economicamente o Brasil vai se dar bem, vamos dizer assim. O Brasil vai ter uma condição melhor de comércio. Então é um fato que nós precisamos de analisar. Terceiro ponto, essa vitória do Trump, assim como tem o oposto, que é a tempestade perfeita, o Trump tem uma bonança perfeita na sua gestão. O que isso significa? Significa, como o professor Vladimir disse, o Trump ganhou no colégio eleitoral, maioria dos delegados, e ganhou no voto popular. Ele tem hoje um campo favorável no Congresso americano, na Câmara dos Representantes e no Senado, e na Suprema Corte, quando ele tem 6 dos 9 representantes. Então há hoje vários condicionantes muito favoráveis. E o quarto e último ponto, que é extremamente importante, é o seguinte: campanha é uma coisa, governo é outra. Nós sabemos muito bem qualquer parte do mundo. O que ele apresentou na campanha, vamos ver agora se realmente ele vai aplicar todas aquelas medidas, aquelas um pouco mais profundas e um pouco mais impactantes na sua gestão, que inicia em janeiro. Do ponto de vista econômico, do que foi apresentado, o que mais preocupa? Vejam, nós temos 3 pontos ali que hoje eles estão dando uma repercussão muito grande no Brasil e no mundo. Primeiro ponto é em relação às tarifas. Há uma promessa de campanha, né, que o Trump vai implementar fortes tarifas para os produtos que entrem naquele país. Produtos chineses na faixa de 60% das tarifas e os produtos do restante do mundo de 10% a 20%. Qual é o impacto disso? O impacto que não vai ser algo bem interessante para os países exportarem para lá. Ou seja, o mercado vai se fechar, o Trump quer fechar o país. Qual o pensamento dele? Que com isso ele vai favorecer a indústria local, ele vai favorecer os produtos internos. Segundo ponto impactante, que envolve todo mundo, em relação ao corte de impostos das empresas. Ele quer tornar os Estados Unidos um país mais atrativo para as empresas locais e as que lá se instalarem. E o terceiro ponto, que é algo também extremamente importante, que é a questão imigratória. É uma promessa de campanha de fechar o país em relação aos imigrantes, e nós sabemos o quão importante foram os imigrantes e para o mercado de trabalho. São salários mais baixos, alguns salários que envolvem setores da construção, setores da prestação de serviço. Então, esses 3 itens é que eles trazem uma preocupação muito grande, externamente e internamente. Economistas dizem que pode proporcionar aumento de inflação nos Estados Unidos. Aumentando a inflação, isso proporciona o quê? Aumento dos juros do Banco Central do Fed norte-americano. Isso há um impacto em todos os países, e nós, no nosso caso aqui especificamente, porque isso pode proporcionar também que nós tenhamos que aumentar a nossa taxa de juros. Isso pode proporcionar, inclusive, o fortalecimento do dólar, que isso aí é inegável. Então veja o impacto disso para a economia brasileira e para o restante do mundo.
Voltando a palavra ao professor Vladimir Feijó. Professor, diante desses itens citados agora pelo Fábio, diante da primeira resposta do senhor de que Donald Trump transmitiu mais credibilidade, vamos dizer assim, para os eleitores, em termos de propostas, o que chamou a atenção, o que convenceu o eleitor a escolher Donald Trump? Essa proposta é boa, essas propostas são boas, essa linha dele é interessante, eu vou votar nele. Eu não sei se tem uma específica, porque no mundo de era digital existem múltiplos Trumps encaminhados para múltiplos segmentos. Pessoas receberam cartas em sua casa, cada estado recebeu uma campanha na televisão diferenciada. Mas se a gente olhar os discursos, né, aquilo que ele apresenta perante a mídia geral para ser transmitida para todo mundo, eu acho que esse foco de cuidar do americano médio, roubando do que foi na década de 60, 70 e 80 do Partido Democrata, a ideia do partido que representa a classe trabalhadora, é a mesma coisa que aconteceu em 2016. E aí, de alguma forma, ele também prometeu acabar com as guerras e a gastança da guerra, assim como a gente acabou de ouvir os perigos, né, de juros mais altos nos Estados Unidos. Por causa disso, a gente tem um déficit bilionário na economia americana que tem que ser gerida. E as famílias americanas estão insatisfeitas vendo o seu dinheiro não revertido em interesse do povo americano apenas para alguns poucos setores. A gente viu, inclusive, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos estourando e especificamente nas indústrias de armas e não necessariamente aquilo que atende a população em geral. Só para complementar, professor, essa questão polêmica da migração, estimativas apontam que 2 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos do exterior nos últimos anos, no governo Biden. Isso também afetou a economia americana por causa de gastos com essas pessoas? Em especial as cidades administradas pelos partidos democratas, por terem legislação que falam que tem que bancar o custo social desse, sim, impactou. E em especial para a população geral que não tem esses serviços sociais disponíveis para ela, uma sensação de injustiça. Agora, o principal tema da migração foi as questões de embate cultural dentro dos Estados Unidos e as questões de crescente criminalidade, também pelas dificuldades econômicas, é que talvez impactaram mais essa sensação de perigo dentro do país, diante essa leva imensa de pessoas, sem o tempo para ajustar a cultura, já que a gente está falando, né, ano depois de ano, mais de 1 milhão entrando. Agora eu vou voltar então a palavra para o professor Fábio Caldeira, porque com o professor Vladimir a gente ainda quer saber os aspectos da direita, né? Mas é um outro ponto que a gente ainda espera poder abordar aqui com você, professor Vladimir. Agora voltando a palavra para o Fábio Caldeira. Havia inicialmente uma análise de que o governo Lula teria dificuldades, né? Dificuldades com o Donald Trump no poder. Agora, já essa informação ela já está mais digerida, não é bem assim. Assim que o presidente Lula reconheceu a vitória do Trump também foi um aceno positivo, embora seja uma questão meramente protocolar. O que se espera agora do ponto de vista do Brasil diante da eleição do Trump? Bom, primeiramente tem que enfatizar o erro do presidente Lula ao declarar apoio à Câmara antes das eleições, como o melhor nome e tal. Isso aí é um equívoco de um presidente da República ser feito. Mas enfim, nós temos que analisar agora o seguinte. É fundamental, o primeiro dever de casa do Brasil, o mais urgente de todos. São as medidas do pacote fiscal aguardados aí para hoje ou amanhã, os próximos dias, que o governo vai soltar em relação à contenção dos gastos. Isso ficou mais importante ainda, Cátia, com a vitória do Trump. Porque já que há essa instabilidade e essa incerteza na economia mundial, nós precisamos de fazer o nosso dever de casa aqui. Então tem que ser um pacote robusto, tem que ser um pacote que atenda realmente aos interesses do Brasil. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o governo brasileiro ele precisa ser mais pragmático nas suas relações com os outros países e menos ideológico. Nós temos que ter pragmatismo. Nós temos, por exemplo, os 3 parceiros principais hoje do governo do Brasil, né, em termos de exportações e importações. Primeiro a China, Estados Unidos e a União Europeia. Uhum. A relação, o foco número 1 do Trump vai ser um embate comercial, vamos dizer assim, com a China. Isso impacta sobremaneira o Brasil. Porque, para vocês terem uma ideia, o Brasil o principal exportador do Brasil é para a China. Sim.
Em Minas Gerais também, 40% das exportações de Minas Gerais elas são para a China. Então, nós precisamos de ser bem pragmáticos, o governo brasileiro, enxergar o BRICS não como uma fronteira anti-Ocidente, como estavam trabalhando anteriormente. Não podemos tratar dessa forma. E nós temos que ter muita habilidade para nós termos uma relação comercial cada vez mais pujante e forte com a China e com os Estados Unidos. Abstrair de qualquer questão ideológica. Porque se nós conseguirmos isso, fazermos o nosso dever de casa, enxugarmos os gastos que estamos aguardando aí do governo federal, atuarmos de uma forma mais efetiva e conquistarmos cada vez mais mercados, porque veja, se os Estados Unidos vai aumentar a taxação de produtos chineses, isso pode proporcionar até uma retaliação da China e vamos supor, vocês estão cobrando, taxando alguns produtos nossos, então nós não vamos comprar mais soja de vocês. Quem se beneficia com isso? O Brasil. Então ela pode aumentar a compra de soja em relação ao Brasil. Outro impacto que nós temos que tomar muito cuidado. Estados Unidos fecha a porta para alguns produtos chineses. Vai ter um excesso de produtos. E esses produtos vão ser oferecidos, vamos dizer assim, para o mundo afora. Nós temos que tomar muito cuidado, senão nós prejudicamos a indústria nacional nossa, que ela já tem um certo prejuízo com os produtos chineses. Então, veja, é um momento, Kátia, extremamente delicado, é um momento extremamente importante, o impacto vai vir, só que nós temos que transformar vamos dizer assim, esse meio copo hoje vazio em um meio copo cheio, tornando cada vez mais o mercado brasileiro atrativo para investimentos internacionais, para nós que possamos, nos próximos 2, 3 anos, passar por essa travessia do deserto, que não vai ser fácil. Professor, você citou um erro do Lula de ter declarado apoio a Kamala Harris, né? No momento inadequado. Diante disso e de outros posicionamentos, o senhor acredita que o Brasil vai conseguir, vai ter a habilidade e vai fazer mesmo esse dever de casa? Bom, nós temos aí o pragmatismo do presidente Lula, nós estamos aí agora, a eleição de 2026 no Brasil. Como que nós vamos chegar até 2026? Como eu disse no início, política e economia são inseparáveis. Não adianta o presidente adotar só a linha política de atender o seu eleitorado, se no curto a médio prazo a economia vai ficar numa situação muito difícil. Nós não podemos fazer isso. Então, o importante é um grande pacto que tem que ocorrer dentro do Brasil. É difícil isso, a gente sabe, mas tem que ocorrer envolvendo executivo, legislativo, setor produtivo, fundamental, porque nós precisamos de alinhar. É uma linha tênue de proteção à indústria nacional, mas fortalecimento externo. Porque veja, a nossa exportação, nós exportamos primeiro em Minas Gerais, então vamos analisar. 32% das nossas exportações são de minério. A China é o nosso principal comprador. Se a China tiver uma situação econômica difícil, nós teremos graves prejuízos. Isso impacta na nossa arrecadação, isso impacta na venda dos nossos produtos. Então nós temos que ser muito, o presidente Lula, com toda a sua equipe, há a necessidade de ser muito ágeis, repetindo, abstraindo o aspecto ideológico e focando no aspecto comercial, para nós fortalecermos o nosso país, nosso mercado consumidor, e nós chegarmos aí nos próximos anos numa situação mais confortável, vamos dizer assim, que não é fácil. Voltando a palavra para o professor Vladimir Feijó, professor, a gente sabe do alinhamento que tem entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, deputado federal, ele participou de um jantar na terça-feira, dia da eleição, e acompanhou a apuração na casa de Donald Trump. Há uma proximidade, Bolsonaro comemorou a vitória de Donald Trump. O senhor acha que a vitória dele aqui nos Estados Unidos, pode fortalecer a direita no Brasil? Sobre o aspecto de que são alinhados, estiveram juntos e que de fato trocam experiências, assim como aconteceu na eleição de 2016. Depois, alguns aspectos foram trazidos para a eleição no Brasil. O Steve Bannon, né, que era um grande correlacionário e estimulador do Trump naquela eleição, também foi aproveitado aqui na eleição presidencial brasileira. Dessa forma, eu acho que, no mínimo, uma sensação de ânimo do setor extremamente ideológico existe, sem contar, né, contando que a gente teve este ano também eleição municipal e que, de alguma forma,
aparentemente teve benefício também. Claro que esse alinhamento não é uma certeza absoluta, afinal, a gente ainda tem 1 ano e meio e coisas vão acontecer em reação ao que acontece dos Estados Unidos, não só do embate da China, mas não podemos esquecer que a Europa está em declínio acelerado, muitas instabilidades políticas. No início do ano que vem a gente deve ter mudança de muitos desses governos, o Japão também deve ter eleição, todos eles, né, com impacto na nossa economia, e certamente isso, pelo cenário construído, acaba favorecendo ao setor de oposição à atual gestão. E a oposição maior é a chamada direita, até porque o Centrão sempre teve no governo e vai para um lado ou para o outro. Então, a tendência geral, assim, internacional, é mais pelo caminho da direita, é isso que você está falando? Ou pelo menos da mudança, né? No Reino Unido houve a mudança da direita para a esquerda, mas não quer dizer que a esquerda vai se sustentar por muito tempo. Então hoje, se o governo está sob o comando do PT e os seus aliados, a tendência é de uma oposição ter vantagem na próxima eleição. Ô, professor Vladimir Feijó, o presidente eleito Donald Trump disse que dentro das suas propostas está acabar com as guerras. Os Estados Unidos, a gente sabe, é a maior potência mundial econômica e bélica, né? Mas ele tem o poder, o condão de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito lá na faixa de Gaza, no Oriente Médio? Eustáquio, pelo simples fato de que o maior parque industrial produtor de armas que vende para a Ucrânia ou doa para a Ucrânia e assim garante toda a máquina de guerra de Israel vir dos Estados Unidos, seu estoque do exército americano doado ou então antecipando compras, a guerra pode acabar pelo simples fato de não ter mais arma. E aí o outro lado acaba prevalecendo porque esses combatentes não vão continuar. E o Trump, como um todo, ele já deu notícia. Ele prefere que os assuntos de segurança europeia sejam resolvidos pelos europeus, porque ele pretende o maior interesse geopolítico é cuidar do extremo oriente. Dessa forma, quer alguma aproximação com o Putin e abriria espaço até para um caminho diplomático. Mas eu acho que diante do atual cenário, a Rússia que já não quer conversa. Ela quer obter uma vitória cachapante, militar contra a Ucrânia e contra a OTAN como um todo. Já na questão do Oriente Médio, aí o tema é muito mais complexo do que só dizer de possibilidade de acordo ou não. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a eleição americana. Conversamos com o integrante do Conselho de Política Econômica da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, mestre em Ciência Política e doutor em Direito Fábio Caldeira. Obrigada pela contribuição, pelo seu olhar aqui sobre as expectativas econômicas em torno deste assunto. Até a próxima. Bom, prazer estar aqui. Agora vamos aguardar. Um impacto virá, com certeza, para a economia mundial. Nós temos que ver qual é a dimensão e como o Brasil vai reagir a todas essas medidas vindas dos Estados Unidos. Recebemos também o doutor em Direito Internacional, professor do Centro Universitário Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor Vladimir, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço, uma satisfação grande. Abraço também. Eu, Kátia Pereira, aqui dos estúdios da Itatiaia em Belo Horizonte, Eustáquio Ramos, enviado especial aos Estados Unidos, nesta cobertura da eleição americana. Agradecemos a você pela audiência, lembrando que você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e o Spotify. Palavra Aberta, todo sábado, aqui no Jornal da Itatiaia.